Bom dia, Rafael Bizin, estrategista Santander Private Banking, 17 de novembro. Esse confronto entre o medo causado pelo aumento dos casos de Covid na Europa e no mundo e o otimismo decorrente do desenvolvimento das vacinas vem sendo vencido por esse otimismo com as vacinas, né? Pelo menos isso é o que está acontecendo por hora. E ontem a gente teve novos resultados de mais um desses laboratórios, desses grupos que estão na fase 3 dos testes, né, de desenvolvimento da vacina. Esse resultado mostrou boa eficácia, e aí os ativos mantiveram o fôlego da última sexta-feira, né, mesmo que com alguma perda aí de intensidade. Então o que a gente está vendo de novo é que aqueles setores que foram mais afetados aí pela pandemia e pelos confinamentos, seja porque são setores que foram impossibilitados diretamente de oferecer os serviços, né, como hospedagem, né, hotelaria, entretenimento, restaurante, shows e assim vai, ou aqueles outros setores que foram impactados indiretamente por conta da queda geral da atividade, que reduz demanda, né, por combustível e tal. Então são setores mesmo de energia, matéria-prima bruta, transporte, até os bancos. Esses todos aí, eles estão agora ensaiando uma recuperação, né, um pouco mais forte. O que a gente sabe é que as ações das empresas desses segmentos aí mencionados, elas tinham ficado muito defasadas em relação, especialmente às empresas de tecnologia. E agora você está tendo, né, aquele processo de rotação de portfólio. Então você está migrando das empresas vencedoras da pandemia, vamos dizer assim, cujos modelos de negócio foram beneficiados, e você está rotacionando as carteiras, né, ou fazendo mais alocações naqueles segmentos que eu mencionei que estão atrasados, que são segmentos que ficaram mais baratos pelas métricas de valuation e que são setores mais cíclicos, né? Esse não é um processo suave nem linear nessa transição das carteiras, mas ele pode ter continuidade por mais tempo, tá? E aí, tendo continuidade, ele ainda vai continuar ajudando vários ativos, inclusive, eventualmente, bolsas como a nossa, né, que ela é concentrada em empresas, né, mais cíclicas ou que ficaram mais baratas, né, empresas da velha economia, enfim. Agora, esse movimento ele é importante, mas também não pode ter uma debacle das companhias aí, ou das gigantes de tecnologia, né, que foram as empresas inicialmente ajudadas aí pela pandemia, né, porque elas têm um peso muito relevante nos índices, especialmente no SP500, e se elas caírem demais, elas levam o mercado todo para baixo. Então, até cabe também muita atenção a essas ofensivas de maior controle regulatório, né, sobre todas as companhias desse grupo aí, porque isso constitui um risco que não pode ser desprezado. O futuro presidente dos Estados Unidos, aí, o Joe Biden, ele falou ontem sobre economia, mas não trouxe nenhum elemento novo em relação ao que já era o discurso de campanha, né? Só vale destacar a ênfase que ele está dando para um novo aumento de gasto, mediante mais um pacote fiscal relacionado à Covid, né? Ao combate à Covid. A gente não sabe se isso sai ou não, mas enfim, está sendo o primeiro approach que ele está fazendo em relação a essas coisas. Está todo mundo muito de olho, até porque quer saber se ele vai priorizar o aumento de gastos em detrimento de um eventual aumento de impostos, né, que é o que também consta no programa, né, na agenda de governo dele. Mas a gente sabe, inclusive, que essa coisa de pressionar por aumento de impostos, ela, em tese, ela seria barrada, ou teria muita dificuldade, dada a divisão do Congresso e as grandes chances que tende o Senado ter uma maioria republicana. Tá? Aqui no Brasil o mercado continuou acompanhando o exterior, então o Ibovespa subiu ontem de novo, o real apreciou, na renda fixa o comportamento também foi relativamente bom, mas assim, depois dos ganhos da nossa bolsa, que aí está superando, 106 mil pontos quase, é razoável admitir que agora começa a crescer uma certa vulnerabilidade,
né, nessa classe de renda variável aqui, sobretudo porque a gente está naquele momento crítico, que a gente está falando repetidas vezes, de discussão fiscal, que precisa ser retomada, né, ainda nesse fim de ano, e não tem sinal ainda de grande coordenação por parte do governo dessa agenda das reformas mais urgentes. Né, o líder do governo na Câmara está insinuando que vai ser necessário mesmo aguardar o segundo turno das eleições municipais para debater aí o orçamento, o PEC emergencial, e não tem um consenso também sobre se vai ou não ser proposto algum programa de renda mínima, né? Pelo que sinalizou o ministro da Economia, o que parece mais provável hoje, né, difícil de saber, é que a gente vai pousar no Bolsa Família mesmo, né? Vai acabar todos esses auxílios extras e não vai ter nada diferente, nenhuma mudança relevante por enquanto, né? Vai todo mundo ficar aguardando na realidade também as eleições aí para a presidência da Câmara e do Senado. Tá, por fim, acho que todo mundo acompanhou, tiveram essas interrupções e problema na divulgação dos dados agregados aí de Covid-19 aqui no Brasil. Agora está regularizando, é bem visível em vários gráficos que as estatísticas de contaminação estão voltando a acelerar. Difícil, acho que é prematuro já julgar isso, pode ter ruído nos dados, no processamento dos números, mas cabe atenção, tá? A gente não acredita necessariamente numa segunda onda aqui, mas tem que olhar diariamente esses dados, esses números, porque isso também pode ter implicação mais deletéria, né, para os mercados. Eu fico por aqui, bom dia a todos.